Bom dia a todos que aqui nos encontramos, os nossos amigos internautas, aos nossos queridos desencarnados que também aqui se encontram, que todos nós possamos receber nesta manhã ensolarada, bonita, as energias que chegam do alto para todos nós. Que nós possamos agradecer a Deus a oportunidade da vida e a oportunidade que temos de estarmos nesta reencarnação fazendo parte da doutrina dos Espíritos. Esta doutrina que esclarece, que tira a venda dos nossos olhos e, como Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje nós teremos aqui o estudo com o nosso amigo muito querido, Sérgio. Ele vai nos trazer o estudo do livro dos médios e vai falar de uma das obras de Kardec, codificada por Kardec, né? Que é o Céu e o Inferno, que hoje faz 159 anos. Mais uma obra-prima para que a gente possa conhecer a doutrina dos Espíritos, essa doutrina, como falei, libertadora. A nossa casa tem estudos de domingo a domingo, através de lives ou presenciais. Aqueles que quiserem, puderem, assistam, venham para os estudos. Como eu falei, né? A verdade é libertadora. A nossa casa também tem uma obra social que funciona aos sábados, a partir das 8 horas da manhã, e vai até às 11h30, meio-dia. Aqueles que puderem, venham também conhecer, participar, falem com o presidente do nosso SEAP sobre a vontade que vocês tenham de trabalhar e conhecer a obra. Nós aqui necessitamos muito de ajuda, tanto a nível material como a nível pessoal. Material, a gente sabe que nós demos cestas básicas para os assistidos, e a gente precisa de ajuda com alimentos para compor essas cestas. Nós temos aqui as famílias que a gente assiste, as crianças, os jovens, os adolescentes e os bebês, que é na evangelização. Sábado nós tivemos aqui na evangelização das mães, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade da evangelização. Tinham 96 mães na evangelização, querendo conhecer a doutrina do Cristo. Então, se a gente puder contribuir, colaborar, é muito bom para nós e é maravilhoso para elas. A obra social é viciante, é igual sorvete. Quanto mais você saboreia, mais você tem vontade de saborear. A nossa livraria também está com grandes promoções. Temos lá várias caixas de bombons e uma delas se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, no valor de R$10, aonde nós iremos engordar o nosso espírito, não o nosso corpo. Porque a caixa de bombom, ela engorda. Mas a caixa do Evangelho segundo o Espiritismo só engorda os nossos conhecimentos. Então, aqueles que quiserem, passem na livraria para ver as nossas promoções.
Como eu falei, o nosso companheiro Sérgio irá fazer o estudo, falará sobre o céu e o inferno. A nossa querida Mônica vai falar no momento do passe sobre o Evangelho. E que todos nós possamos ser abençoados. Então, vamos dar início à nossa reunião. O Evangelho é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente não vai ler todos os itens. Não julgueis para não serdes julgados. Que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgados outros, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também a vós. É uma anotação de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 a 2. 1 e 2, desculpem. Item 12. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecados, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando, um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. É uma anotação de João, no capítulo 8, versículo 3 a 11. Vamos agora elevar nossos pensamentos até esse mestre de amor e de luz, Jesus, e pedir a Ele que ampare os nossos companheiros que irão trazer os seus estudos, que o nosso querido e amado altivo possa abraçá-los, que os bons espíritos trabalhadores do nosso SEAP possam ajudar a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos amigos internautas. Também abençoe o passe de cura que está ocorrendo neste momento na nossa casa. Então, em teu nome, Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos iniciada à reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, o nosso querido Sérgio irá nos trazer o estudo dele. No livro dos Médiuns, é o capítulo 31,
que são dissertações espíritas. Ele também irá falar sobre o céu e o inferno na comemoração dessa obra. Vou ler só um pedacinho para o nosso Sérgio fazer o estudo dele. É um pedacinho do Livro dos Médiuns. Reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos que podem completar e confirmar os princípios contidos nesta obra. Poderíamos citá-los em maior número, mas limitamo-nos àqueles que mais particularmente dizem respeito ao futuro do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Damo-los, ao mesmo tempo, como instrução e como tipo de gêneros de comunicações verdadeiramente sérias. Terminamos com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis. Que o nosso altivo Sérgio te abrace. Muito obrigado, Dália. Que a paz, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos abençoe nesta manhã, nesse momento que aqui viemos à Casa Espírita, buscarmos, conhecermos um pouco mais dos ensinamentos que os Espíritos trouxeram para todos nós e também perceber a presença desses amigos que nos trazem os fluidos renovadores para que possamos continuar a nossa caminhada, superar as nossas dificuldades e alcançarmos a felicidade, né? Então é uma alegria muito grande estarmos aqui na casa de Altivo Panfiro, esse espírito amigo, esse trabalhador da doutrina espírita, que é um companheiro, um amigaço. Esse aqui é um amigo que a gente pode pedir em nossas preces o amparo, as orientações, que ele certamente vai trabalhar por todos nós. Como a Dália falou, né? Hoje nós estudamos o Livro dos Médiuns, mas também vamos fazer aqui um breve comentário sobre este livro chamado O Céu e o Inferno, né? Então é um livro que neste mês de agosto nós comemoramos aí 159 anos do seu lançamento. O livro foi formalmente lançado no dia 1º de agosto de 1859, a sua primeira edição em Paris. Então, a doutrina espírita, ela tem as obras básicas, em que o primeiro livro é esse aqui, é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele foi dividido no seu conteúdo em 4 partes. E a última parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre das esperanças e consolações. Então, essa parte das esperanças e consolações, em que o Livro dos Espíritos fala sobre o que esperar depois da morte, né? Então, em relação a esse tema das esperanças e consolações, Allan Kardec vem aqui neste livro ampliar este assunto, né? Que esperanças são essas? Que consolações são essas? Então, esse livro, ele é dividido em 2 partes, né? Onde ele, na primeira parte, fala sobre doutrina, e aqui nesta parte, Allan Kardec nos traz assim alguns conceitos que nos preocupam, né? Sobre o depois da morte, né? Lá na frente, onde nós vamos entender, né? Sobre o futuro, o que tem depois da morte. Porque muitos dizem que não tem nada, morreu, acabou, vida aqui na Terra, viveu, morreu, acabou, não tem mais nada, tem que viver o agora. Então ele vem trazer essa questão sobre o futuro
e vem falar também, né, mesmo não tendo, muitos de nós não tendo aí a ideia de que a vida continua depois da morte, tem o medo da morte. Então nós temos o medo da morte, mas a doutrina espírita, como diz o professor José Jorge, a doutrina espírita matou a morte, porque a morte é apenas um processo de transição de uma condição de espírito encarnado na matéria para espírito desencarnado. Então, nessa parte inicial, aqui o Allan Kardec nos traz os conceitos sobre o céu, sobre o inferno, sobre a questão do purgatório, sobre as penas eternas, né? A quantidade de conceitos, né, que nos falam sobre as penas futuras, as ideias sobre anjos, demônios. Então, várias questões que nós recebemos de algumas doutrinas cristãs, né, do nosso cristianismo, do catolicismo, do protestantismo, nos falando sobre esses conceitos todos, e que Kardec, então, nesta parte do livro, vem falar sobre isso, né, a vida futura, o inferno, o céu, o purgatório, anjos e demônios, esclarecendo a todos nós que conceitos são esses segundo a ótica da doutrina espírita. E a segunda, vamos dizer assim, a segunda parte do livro, que são aqui onde tem os exemplos, onde são exemplos vivenciados por espíritos que já desencarnaram, e eles vêm como forma de depoimentos trazer a sua experiência do que eles encontraram do outro lado, né? Então essa parte é muito importante, que às vezes nós conversamos com alguns companheiros que fala sobre, nós falamos de que a morte não existe, que existe vida depois da morte, e algumas pessoas dizem assim, não existe não, se tiver o espírito vem avisar, se alguém morreu que venha me avisar. E então Kardec já fez isso há 159 anos atrás. E aqui nessa parte dos exemplos, ele traz as mensagens que espíritos em diversas condições trouxeram. Então tem as mensagens dos espíritos felizes, os espíritos que tiveram uma vida assim laboriosa, em que alcançaram seus objetivos na Terra. Então os espíritos felizes vêm dizer que mundo eles encontraram lá de lá. Então, em seguida, ele também tem um grupo de mensagens de espíritos que estão numa condição mediana, e aí esses espíritos também trazem. Os espíritos sofredores, aqueles que sofreram aqui na Terra, ou que adquiriram algum sofrimento lá no plano espiritual, porque o fato de nós nos desencarnarmos não significa que depois da morte nós vamos ser levados aí para um ambiente de felicidade. Isso nós vamos para os ambientes daqueles que nós cultivamos em nossa vida, em nossos pensamentos, nossas atitudes. Então, espíritos sofredores vêm dizer que mundo eles encontraram, né? Espíritos que viveram no egoísmo, que viveram na posse do material, nas preocupações do material, nas preocupações das dores, nas fofocas, nas intrigas, nos crimes. Ele também traz mensagem daqueles espíritos suicidas, daqueles irmãos que não suportaram as suas dificuldades e então desencarnaram pela morte, pelo suicídio. Então ele vem trazer relatos desses espíritos. Também fala sobre criminosos arrependidos, aqueles que aqui na Terra tiveram uma vida envolvida em algum crime e que se arrependeram lá no plano espiritual. Falam também sobre os espíritos endurecidos e também sobre os sofrimentos na Terra. Então, este livro é um livro para sermos assim estudado, né? Estudarmos esse livro e meditarmos, né? Fazer as referências, termos exemplos de companheiros que já vivenciaram, passaram por lutas semelhantes às nossas. Então, uma grande vantagem é nós buscarmos fazer essas leituras dessas mensagens e meditarmos, aqui ele está dizendo isso, 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 então isso está acontecendo comigo, o que eu posso fazer para ter uma condição melhor? Porque todos nós somos espíritos imortais,
Fomos criados por Deus em algum momento, simples e ignorantes. Simples no sentido de não termos essa complexidade de sentimentos, que ora nós estamos felizes, estamos bem, aí de repente acontece alguma coisa, ou recebemos uma ligação com uma notícia assim que nos desagrada, ou nos acontece alguma coisa ali na rua que também nos afeta, aí saímos daquele estágio de felicidade, a gente já vai para um estágio de irritação, de mal-estar. Então temos essas complexidades no sentimento nosso, e que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, simples e ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de desconhecer a nossa realidade espiritual, de desconhecermos a realidade do ambiente físico em que nós vivemos. Então, hoje, já não somos mais simples e nem ignorantes. Nós somos espíritos complexos, que já temos conhecimentos da nossa caminhada, e a nossa vinda aqui à Casa Espírita vem trabalhar essas questões das nossas complexidades emocionais e conhecermos das nossas realidades espirituais. Então, é muito importante isso. Mas então hoje, como a Dália nos falou, já aqui na abertura, nós estamos começando aqui o penúltimo capítulo do livro dos médiuns, né? E esse penúltimo capítulo, que é o capítulo 31, o próximo 32 vai trazer algumas definições, mas neste capítulo Kardec ele intitulou como dissertações espíritas, né? Ou seja, são escritos espíritas, textos espíritas. E Kardec, ao longo do seu trabalho, né, ele fez assim, teve uma coletânea muito grande de espíritos. Então, como falei, o primeiro livro da doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos, que é o livro básico. A partir dele, nós tivemos a primeira parte, que é o livro A Gênese. Aí na segunda parte é o Livro dos Médiuns. Na terceira parte do Livro dos Espíritos está associado é o Evangelho, e a última parte é o Céu e Inferno, que eu acabei de falar agora há pouco. Então, o Livro dos Médiuns, ele é uma continuidade do Livro dos Espíritos, e foi o segundo livro que Kardec nos trouxe, falando aqui para todos nós, né, que é o Livro dos Médiuns, mas é o guia dos médiuns e dos evocadores. E nessa parte final, depois de Kardec ter trabalhado sobre vários aspectos, sobre a mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, sobre as questões dos médiuns, das dificuldades, né, sobre as obsessões, enfim, sobre as mistificações, ele vem aqui nesse final desse capítulo aqui, né, 31, falar sobre essas dissertações, sobre esses escritos, sobre esses textos espíritos que foram trazidos por espíritos não só na Sociedade Espírita Parisiense, né, como também em outras localidades em que Kardec era vinculado. Então, Kardec, para fazer todo esse trabalho, ele se vinculou a diversos centros espíritas, vamos dizer assim, na Europa, não só na França, mas na Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Ele teve algumas comunicações que ele recebeu, e ele recebia essas mensagens e selecionava. Então, nesse capítulo aqui, ele tem algumas mensagens sobre o Espiritismo, que nós vamos ver algumas hoje, são 9 mensagens, nós veremos 6. Ele também tem mensagens sobre os médiuns, né, trabalhando, orientando, falando sobre os médiuns, dando algumas orientações, sobre as reuniões espíritas, né, e aqui reuniões espíritas não são apenas as reuniões mediúnicas, mas sim todas as reuniões em que uma casa espírita faz, como a nossa, por exemplo, essas reuniões públicas, as reuniões que acontecem com as mães, como a Dália falou aqui, que acontece pela manhã, aqui aos sábados, também sobre as reuniões mediúnicas, também
como está acontecendo agora, a reunião do tratamento espiritual, da reunião que nós chamada passe de cura, as reuniões de obsessões, os cultos que nós fazemos do Evangelho no nosso lar. Então, essas mensagens também alcançam a todos nós. E também, por fim, ele fala sobre algumas comunicações apócrifas, que são aquelas mensagens falsas, né? Seriam aí no termo atual, seriam as fake news, né, que a gente fala. Então, os espíritos, nós temos uma grande dificuldade, que é a identificação do espírito, né? A gente não estamos vendo, não estamos sabendo quem é, o médium traz a mensagem, e aí muitas vezes alguns espíritos se aproveitam assim, ou da ingenuidade, ou da incredulidade, ou da fraqueza moral do grupo e do médium, e aí passam a mensagem que não tem um conteúdo verdadeiro. E aí Kardec traz essa coletânea toda de mensagem para que possamos identificar, né? Identificar aquelas mensagens que são que precisam ser analisadas. E os próprios espíritos nos falam para todos nós que devemos analisar e questionar as mensagens. Os espíritos superiores não são chateados com isso, porque sabem que isso é um processo de cautela que nós estamos tendo, né? Não acrediteis em tudo que os espíritos falam, porque nem todos os espíritos são de Deus. Eu vou ali num lugar ali que tem uma médium, que a médium vai fazer aqui a leitura do meu futuro. Tá bom, pode ir lá, não é proibido, mas se for, preste atenção, porque poderemos estar sendo enganados. Então, como a Dália leu aqui no início, né, reunimos nesse capítulo alguns ditados espontâneos, ou seja, mensagens que ocorriam nas reuniões mediúnicas, que surgiam assim espontaneamente. Temos que nos lembrar que durante esse trabalho que Kardec fez sobre o estudo da doutrina espírita, depois que ele teve contato com as mesas girantes, ele fazia reuniões com os espíritos em determinados horários, e ali eles tratavam sobre temas objetivos. Vamos falar sobre reencarnação. Então ali tratava várias questões de reencarnação. Hoje vamos tratar sobre os fluidos. Aí ali tratava várias perguntas, questionamentos sobre. Vamos falar sobre o mundo espiritual. E ali ele perguntava e falava e recebia. E aí tinha algumas reuniões que, em algum momento, surgiam as mensagens espontâneas. Como nas nossas reuniões mediúnicas, fazemos alguns trabalhos mediúnicos, e em algumas situações os espíritos dão comunicação espontânea. Falar sobre um tema. Então, Kardec nos diz que essas mensagens espontâneas são as mensagens que tendem a ter grande percentual de fidedignidade. E ele fala que teriam assim, várias outras mensagens que ele poderia trazer nesse momento. Pensamos só, algumas pessoas dizem que Kardec se relacionava com mais 1000 centros de pontos médiuns que traziam essas mensagens para ele. Então é um volume muito grande de material que ele teve. Basta-nos passar aqui na nossa livraria e vermos lá a Revista Espírita, que nós vamos identificar a quantidade de mensagens que estão naqueles livros ali. Então, mensagens que foram recebidas ao longo desse tempo todo. Então, ele fala aqui sobre o Espiritismo, e eu vou fazer alguma leitura dessas mensagens, que são leituras curtas, para que possamos ter um entendimento melhor sobre o que vamos falar, né? Que eu acho que facilita, já que nós não estamos, nem todos aqui estamos com o Livro dos Médiuns na mão. Então, a primeira mensagem que ele nos traz é uma mensagem de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele foi católico, né? A Igreja Católica o tem assim em grande consideração como um dos pais da Igreja Católica.
Ele é o Agostinho de Hipona, viveu nos anos de 354 a 430 depois do Cristo. Então ele pegou um cristianismo ainda bem nascente naquela época, né? Então Santo Agostinho, ele era um estudioso, era um filósofo, e ele teve assim uma influência também muito grande sobre as ideias de Platão, em que Platão era, nos seus ensinamentos, ele trouxe aqui uma visão espiritualista da vida. Platão dizia que tudo que tem aqui já existia no mundo das ideias. Então, para Platão, nós vivíamos no mundo das ideias, né, e o mundo material. Então, o que existe aqui no mundo material, existe no mundo das ideias. Então, Platão não colocava como se fosse o mundo espiritual, né, como a doutrina espírita nos fala, mas ele já trouxe essa mensagem. Então, Santo Agostinho, ele se apropria em muitos dos casos, né, desse pensamento, até quando ele fala do mundo das ideias, e aí ele trabalha melhor sobre o reino de Deus. Então, Santo Agostinho nos diz o seguinte: tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nesta existência, mas não sereis felizes se não tornardes a viver neste globo, para considerar do alto a obra que tiverdes começado e que se desenvolverá sob os vossos olhos. Sede encouraçados por uma fé firme e inabalável contra os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício, cujo fundamento expondes. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou a primeira pedra. Coragem, portanto, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí, Deus coroará vossa obra, mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seus discípulos, todos aqueles que apenas dos lábios têm a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, benevolência e do desinteresse, sem o que vossa fé é estéril para vós. Então, Santo Agostinho fez essa pequena mensagem, uma nota, né, tão singela para aquele grupo, né, dizendo que todos nós devemos ter confiança na bondade de Deus, que nós devemos ter confiança no Pai, no Criador, né, Criador do universo, das nossas vidas, e que nós estamos mergulhados nesse universo, mas tem uma lei que rege a nossa vida. Estamos todos dentro de uma lei de amor, justiça e caridade, que nada nos acontece sem assim a percepção de Deus, sem a autorização de Deus, sem que esteja nessa lei. Portanto, às vezes nós perdemos assim a confiança nas nossas dificuldades, nas nossas dores, né, pelas nossas dores, a gente perde a confiança, que a vida em alguns momentos para todos nós, né, ela se faz áspera, se faz dura, se faz difícil, num momento em que nós vamos vivenciar questões para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento. E aqui Santo Agostinho nos fala: tende confiança na bondade de Deus. E ele fala também sobre os preparativos da nova vida, né? Ele fala sobre a nova era, sobre o futuro da humanidade. E isso aqui há 163 anos atrás, né? Então, naquela época, esses espíritos já vinham trazer para todos nós, para que nós tivéssemos confiança de que a humanidade vai viver uma era feliz, né? Vamos vivenciar um momento de alegria e de felicidade, que é a chamada nova era. Mas essa nova era, ela virá, né, por um processo assim bem devagar, bem perceptível,
em que todos nós vamos nos transformando e aos poucos a humanidade também vai se transformando. Assim como nós em nossa casa, nós passamos valores para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, para os sobrinhos, né? E nós vamos observando em que algumas dificuldades que eles têm, a gente vai orienta, olha, não faça isso, que isso vai trazer prejuízo, não faça aquilo, e às vezes a gente vê eles se machucando, mas no momento seguinte eles também vão se transformando. Então nós percebemos que há uma mudança, e essa mudança vai se fazendo bem devagar e ao longo do tempo, porque ele mais aqui na frente nos diz assim, o Cristo assentou a primeira pedra, né? A primeira pedra de uma nova era, quando ele veio trazer para nós a ideia de amor. Então os Espíritos nos falam que nós tivemos assim 3 grandes momentos, né? O primeiro com Moisés, em que Moisés veio trazer a ideia da justiça. Ele então, quando ele vai lá para o Monte Sinai, e ele tem o contato com os Espíritos superiores, e lá recebe, pelo fenômeno de escrita direta, os 10 mandamentos, né? Então ali eram os mandamentos, né? Os roteiros, né? As direções iniciais para que nós pudéssemos ter uma organização, colocarmos em nossos espíritos, assim, um regramento de como deveríamos proceder para termos uma vida melhor no plano espiritual. E ele, naquela época, aproveitou esses 10 mandamentos e colocou outros regramentos também para conduzir a vida civil. Então, naquele primeiro momento, nós tivemos a ideia da justiça, trabalhar a ideia da justiça, de não matar, de honrar pai e mãe, de honrar a Deus, de orarmos sempre, de não desejarmos a mulher do outro, de não invejar a posse do outro, enfim. Então aquilo ali foi uma ideia que foi colocada em nossos corações, mas em seguida Jesus veio trazer uma outra pedra, né? Assentou a primeira pedra, uma pedra muito fundamental, que foi trazer a ideia de Deus amoroso, não aquele Deus de Moisés que era apenas justo, era vingativo, era cobrador, ele tinha suas preferências, não. E Jesus veio trazer a ideia do amor, que Deus é amor e que nós devíamos ter mais amor nas nossas atitudes, nos nossos julgamentos, nas nossas questões. E mais à frente vem a doutrina espírita trazer a ideia da caridade, em que nós vamos, além de expandir conhecimentos, como ele faz aqui, vem nos trazer também essa ideia da caridade, que é o amor em movimento. Não basta sermos pessoas amorosas, né? E muitas das vezes nós somos tímidos com o nosso amor. A gente ama, a gente não quer fazer o mal, a gente não quer prejudicar o outro, mas também não nos colocamos em movimento em fazer o bem, em ajudar o próximo, em trabalhar pela felicidade de todos, né? Sairmos do nosso ponto de vista do egoísmo, do orgulho, da vaidade e lançarmos em ajudar, estender o nosso olhar para o outro. É bem verdade que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas do mundo, né? Se a gente sai aqui pela rua aqui, nós vamos ver várias pessoas em dificuldades materiais, em dificuldades morais, mas a gente não vai conseguir resolver tudo. Mas sempre vai aparecer uma pessoa em nosso caminho em que nós podemos, se não materialmente, podemos com uma palavra, com um abraço, com um amparo, com um sustento. Então, é nesse aspecto que Santo Agostinho vem trabalhar. Então, e também que a doutrina espírita, que o espiritismo surgiu no momento já previsto, até porque Jesus lá atrás falou, né? Muitas das coisas que eu falo aqui vocês não compreenderão, muitas das coisas que eu falo serão deturpadas, mas eu vos mandarei um Consolador prometido, que vai relembrar tudo aquilo que eu falei e também trazer outras ideias, outros ensinamentos para todos vocês. Então a doutrina espírita ele veio no momento, então há um processo gradual.
primeiro entendermos que existe uma lei, um regramento que conduz todo o universo, e isso é uma expressão de Deus. Conhecemos Deus, percebemos Deus através das suas leis. E depois que essa lei é uma lei de amor, ela é justa, mas é de amor. E mais à frente, dizer que a caridade, que tudo isso em que nós vivenciamos é uma forma de caridade diante dos olhos de Deus, mesmo as nossas lutas, que nós falamos ainda há pouco, mesmo os nossos sofrimentos, é um processo de caridade para que nós possamos reflexionar sobre as nossas dificuldades. Então, quando a gente acorda o nosso filho, né, numa manhã de inverno chuvosa, 6 horas da manhã, e ele está ali, criança pequena, 4, 5, 6 anos, tem que levar para a escola, às vezes dá uma dor no coração, está lá o piquerrucho ali dormindo, tossiu à noite, está meio resfriado, mas precisa ir para a escola. Então, às vezes, aquilo a gente olha assim, isso é um sofrimento muito grande. A criança pensa que é um sofrimento, nós pensamos que é um sofrimento, mas aquilo ali é um processo de libertação para o espírito, de qualificação para que esse espírito, ao crescer, esse jovem, quando crescer, ele tenha condições de superar as suas lutas no trabalho, na vida, e alcançar as suas realizações. Então, é uma caridade, é difícil, mas é a maneira em que nós vamos nos aperfeiçoarmos, porque se não tivermos essas questões, nós vamos ficarmos parados. Mas ele fala aqui também, Santo Agostinho, mas lembrai-vos bem que o Cristo renega, como seus discípulos, todos aqueles que apenas nos lábios têm a caridade. Então, é aquela questão que a gente fala, muitas das vezes a gente fala, mas não faz. Então, a gente fala a palavra bonita, estimula, mas nós mesmos não colocamos a mão na massa. Falamos de amor, falamos de respeito, de amparo, mas esquecemos dos nossos pais, já estão idosos, que precisa de um apoio, que precisa de uma presença, que precisa de alguém que o leve no médico, que precisa de alguém que vai lá dar uma ajeitada na roupa deles, que precisa lá limpar ali a casa, limpar a geladeira, e a gente esquece disso dali. Então ele está falando aqui, que não basta crer, é preciso, sobretudo, dar o exemplo de bondade, de benevolência, ou seja, todos nós, quando trabalhamos essas questões, estamos trabalhando pela nova era, por intermédio da nossa mudança íntima. Então, quando alguém muda alguma coisa de ruim que trazemos em nós e melhoramos, isso significa que a humanidade melhorou. E é assim. Eu hoje vou melhorar um pouco da minha inveja. Eu sou tão invejoso, eu vejo ali o meu vizinho com aquelas questões, eu tenho inveja dele. Não vou ter mais inveja, então eu vou trabalhar essa questão. Aí chega um dia lá na frente e a gente pensa, poxa, isso aqui já não me afeta mais. Então significa que eu melhorei. Então quando a gente melhora, uma coisa pequenininha, às vezes é tão insignificante, mas já é um grande passo, porque ficamos às vezes muito tempo ali com aquela dor, com aquela questão, e alguns espíritos nos relatam, esses relatos, em que tem aqui no livro Céu e Inferno, os espíritos relatam quanto tempo esses espíritos felizes trabalharam para se modificar e para alcançar a felicidade. Bom, vou aqui para uma outra mensagem, nós vamos até 10, 10 para as 11. 10 para as 11, tá bom. Então vamos trabalhar aqui uma mensagem, em que é a segunda mensagem, que é de um espírito chamado Chateaubriand. Chateaubriand foi um diplomata francês que viveu dos anos de 1768 a 1848, O nome dele era François René, ou Visconde de Chateaubriand, e ele foi um escritor, um romancista, e ele também teve muita participação assim na cidade, na sociedade francesa, Então ele começa dizendo assim: o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão prestes a se efetuar, para vos abrir a era de renovação
e de aperfeiçoamento que vossos guias espirituais vos predizem. Se de fato, além das manifestações espíritas, lançardes olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem qualquer hesitação, os sinais precursores que vos provarão de uma maneira irrecusável que os tempos preditos chegaram. As comunicações estabelecem-se em todos os povos. Derrubadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que se opõem à união deles, os preconceitos políticos e religiosos apagar-se-ão rapidamente, e o reino da fraternidade se estabelecerá finalmente de uma forma sólida e durável. Observai, desde hoje, os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomarem coisa inaudita para vós, a iniciativa das reformas, e as reformas que partem do alto espontaneamente são muito mais rápidas e mais duráveis que as que partem de baixo e são arrancadas pela força. Eu pressentira a época atual, apesar dos preconceitos de infância e de educação, apesar do culto à lembrança. Sou feliz por isso e sou feliz ainda por vir-vos dizer, irmãos, coragem, trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai principalmente pelo vosso melhoramento pessoal e desfrutareis da vossa primeira existência de uma felicidade da qual vos é tão difícil fazer uma ideia, quanto para mim é difícil dizer-vos para compreender. Então aqui Chateaubriand vem dizer que Jesus, que o Cristo, está à frente desse trabalho todo de renovação. Então ele que trabalhou junto à equipe de Kardec para que essa realidade, que essa mensagem do plano espiritual fosse trazida para todos nós. E que todos nós que aqui estamos, não só na doutrina espírita, obviamente, mas em todas as religiões, em que seguimos com vontade, com sinceridade, com amor, com determinação, o Cristo está ali, está presente. Pelo teor da mensagem da doutrina espírita que vem falar sobre a imortalidade, sobre a ideia de um Deus bom, justo, misericordioso, sobre o progresso que ele acontece em nosso planeta, mas também nos outros mundos, que nós temos vidas em outros mundos, de que nós vamos progredir, e que existe o processo da mediunidade, em que os nossos afetos espirituais, que a morte não acaba, mas que a vida continua e que esses espíritos podem se comunicar conosco. Então, essa é a mensagem que o Cristo trabalha junto a nós e que nós temos essa felicidade. Então, isso nos dá um entendimento muito grande para as nossas dores, para as nossas lutas, e que nós estamos nesse momento de mudança, de transição planetária que nos é dita e que os espíritos trabalham muito. Joana de Ângeles nos fala muito sobre a transição planetária, André Luiz em seus livros já dá um recorte sobre isso, Emmanuel também, que nós estamos num processo de mudança. Por isso que nós, quando olhamos assim o mundo, nos conflitos, nas guerras, a gente até acha que não vai ser assim, não vai ser, parece que não vai ter essa mudança, parece que o mundo está pior. Mas quando, desde a época do lançamento dos livros espíritas até agora, nós já tivemos várias guerras, tivemos uma grande guerra mundial, uma segunda guerra mundial, estamos diante de conflitos agora, nesse momento, lá na Ucrânia, lá na Palestina e em outros lugares do mundo, em que tem essas guerras e que os líderes estão participando da situação. E aí ele nos chama nos conclama para que todos nós podemos e devemos orar pelos líderes, que ele diz assim: observai desde hoje os próprios soberanos, quer dizer, aqueles que reinam, aqueles homens que são responsáveis por nações, que eles são impelidos, que eles são intuídos, que eles são sustentados por mão invisível,
tomarem coisa melhor para nós. E a gente tem que pensar assim, poxa, mas aquele presidente daquele país está fazendo a guerra, como podem os espíritos estar ajudando? Está sim, porque ali também existem acertos coletivos que precisam ser trabalhados. Então, é um convite em que esse Espírito Chateaubriand nos faz para que oremos para os nossos líderes, né? Para que oremos para os nossos governantes aqui na nossa cidade, né? A gente tem que orar muito. Eu não gosto desse prefeito, eu não gosto desse político, mas eu tenho que rezar por ele, porque ele está na cadeira ali fazendo o trabalho dele, é ele o responsável, né, de conduzir a nossa sociedade. Então, gostando ou não, eu tenho que orar por ele, eu tenho que pedir por ele, até porque a minha felicidade passa pelas mãos dele. Que esse cara fez uma lei aqui, uma lei que eu não gostei. Tenho que rezar por ele, para que ele tenha assim a possibilidade de perceber essa influência benéfica dos bons espíritos. Porque, como nós veremos mais aqui adiante numa outra mensagem, nós temos bons espíritos, mas também temos maus espíritos que nos induzem, que nos influem. E se nós não estivermos atentos, nós abrimos brecha para que esses espíritos inferiores passem ideias de ódio, ideias de rancor, ideias de sofrimento, ideias depressivas, né? E a gente de descrédito, aí a gente não acredita em nada, mas os espíritos superiores estão ao nosso lado, eles nos amparam, nos sustentam, mas eles também respeitam as nossas escolhas. Então, se eu acordo de manhã meio borocochô, meio triste, chateado, o Espírito vai lá, poxa, reza aí, pensa aí, olha, tem coisa melhor. Mas aí se a gente, não, está tudo muito ruim, deixa eu ligar aqui esse jornal aqui que só faz desgraça, vou ver essas desgraças, aí os Espíritos vão forçar, vão rezar, mas eles respeitam porque sabem que em algum momento toda aquela dor, toda aquela desgraceira que a gente está vivenciando, nós vamos superar. Então daí a importância de nós orarmos por nós, pelas nossas dificuldades, pedir a Deus, pedir aos bons espíritos, para que nos amparem em nossas dificuldades, mas também pedir pela nossa comunidade, pelos nossos familiares, né? Se a gente for falar aqui de pai, mãe, filho, né? Tu vai ver ali que cada um tem um problema, uma dificuldade, então devemos orar. Então orar pela nossa comunidade, orarmos pelos nossos administradores, né? Para aquele que está trabalhando, para a professora que está lá na escola, orar por ela, para ela seja paciente, para que ela consiga passar uma mensagem de confiança para os nossos filhos, para os nossos netos. Então orarmos e vibrarmos, porque este é um processo em que nós vamos alcançar aqui. Temos também outras questões aqui que nos são trazidas, aí eu já não vou conseguir mais fazer a leitura, né? Então, em que Jean-Jacques Rousseau, ele traz, numa de suas mensagens aqui, a terceira mensagem, em que ele fala, que diz que o Espiritismo é um estudo filosófico das causas secretas dos movimentos internos da alma. Então, ele foi um filósofo, um pensador, em que ele trouxe, assim, ideias que levaram à Revolução Francesa. Então, a nossa Constituição tem ideias de Rousseau, né? Toda a ordem emana do povo, né? O povo tem a participação, esse é o pensamento dele, do socialismo, em que a sociedade deve participar nas decisões. Então, Rousseau, ele fala em que o Espiritismo, ele estuda, é um estudo filosófico da alma humana, ele fala sobre a humanidade, fala sobre nossos destinos, das nossas origens, né? De onde viemos. A doutrina espírita explica o porquê das nossas dores, quais são os nossos conflitos, fala sobre a lei de causa e efeito, fala sobre o futuro, o que nos reserva o futuro e como eu posso construir esse futuro. E ele vem falando aqui, muito importante aqui, que é a preocupação com as questões morais, né? Em que ele diz que está por criar-se, que a doutrina espírita traz essa preocupação com a questão moral, e que ele fala assim, discute-se a política, que agita os interesses gerais, discutem-se os interesses particulares, apaixona-se pelo ataque ou pela defesa das personalidades,
Os sistemas possuem seus partidários e seus detratores, mas as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão da vida, são deixados sob a poeira acumulada dos séculos. Então ele vem aqui trazer esse olhar sobre a doutrina espírita, né, que a nossa sociedade é uma sociedade laica, né? Antigamente, lá no passado, havia aí uma ligação muito grande entre a religião e a sociedade, mas aqui houve um momento de ruptura, né? Então a sociedade, a ciência vai deixar a religião, mas só que ela foi para um extremo muito grande, né? Esqueceu da ideia de Deus, esqueceu de que nós estamos mergulhados num pensamento divino e que existem leis divinas que nos regem, e a ciência em algum momento vai voltar a esse pensamento de Deus. Então, dentro dessa ruptura, né, Rousseau nos traz aqui o pensamento que tratamos da política, né? Falamos aí de geopolítica, de geoestratégia, das relações econômicas entre os países, falamos sobre as questões sociais, né? Das questões ambientais, que está aí nos jornais falando sobre tudo isso aí, mas esquecemos de um aspecto primordial, que é o aspecto moral, das leis morais, sobre a moral humana, em que a doutrina espírita traz para todos nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E olhar para o próximo, qual é a minha conduta diante do próximo? O que eu posso fazer para trabalhar as minhas questões morais enquanto cidadão do mundo, né? A minha relação com a sociedade, com o vizinho, né? Então, cada vez que eu pego o saco de lixo e jogo na calçada, eu estou prejudicando a minha sociedade, porque eu não estou tendo uma conduta moral de respeito ao meu próximo. Ah, vem ali o gari, vai varrer, vai levar. Tá bom, mas aí antes do gari chegar, bateu uma chuva, levou aquele saco de lixo para o bueiro, entupiu, alagou, entrou na casa do sei aonde, e assim vão as coisas. Então, Rousseau chama atenção para esse aspecto moral que nós não damos atenção, que deveríamos dar um pouco mais atenção, não ser apenas um objeto a ser tratado em casa, em alguns momentos, quando surge um conflito no processo de educação do filho. Deve ser um assunto a ser estudado mais profundamente em nossas escolas, em nossas instituições, estarmos nas cartas das éticas, de uma legislação melhor voltada para isso. Então, à medida em que o homem for se transformando em moralidade, né, então nós estaremos alcançando o mundo regenerado. Então, muitos de nós, né, aqui vivemos no nosso mundo ainda a ser regenerado, mas já conhecemos pessoas que vivem aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, mas são espíritos que trazem em seu mundo íntimo o mundo de regeneração. São pessoas éticas, são pessoas de um caráter moral ilibado, são pessoas que trabalham no bem, né? Como nós conhecemos, Irmã Dulce, como nós temos a Bezerra de Menezes, como tivemos Francisco Cândido Xavier, como nós temos aqui o nosso amigo Altivo e tantos outros que nós conhecemos, e que são espíritos que, apesar das suas dificuldades, que ainda possuem, mas são espíritos que buscam, né, que se esforçam pela sua transformação moral, buscando seguir as orientações do Cristo. Então, estas mensagens aqui que ele fala, e muito embora que são sobre o Espiritismo, ele não vem falar que o Espiritismo vai ser a doutrina que vai dominar o mundo, não. Ele vem falar sobre a mensagem do Cristo, todos os ensinamentos morais do Cristo, que aos poucos vai transformando a humanidade. E nós somos estas formiguinhas em que vamos contribuir para transformar a humanidade. Então, assim como Jesus veio até nós recolhermos do aprisco
né, tirarmos do perigo, levarmos para um lugar bem seguro e protegido, nós também fazemos isso. À medida em que nós não falamos, não vamos convencer, mas em que nós trabalhamos a nossa mudança íntima. E com a nossa mudança íntima, nós temos a melhor orientação, que é o exemplo. Então, o nosso exemplo, a nossa conduta contagia muito mais do que falarmos, né? Então não adianta. Então vamos agir, trabalhar pela nossa reforma íntima, em todos os momentos do nosso dia a dia, no nosso convívio no lar, no convívio em sociedade, trabalhar o respeito, trabalhar a ética, trabalhar o amor e a caridade. Então, são textos muito importantes que recomendo que façam uma leitura meditativa, devagar, para que tem muito conteúdo aqui que nos estimulam a todos nós. Bom? Então, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolva por todo sempre. Graças a Deus. Agradecemos mais uma vez ao nosso querido amigo Sérgio pelo estudo que ele veio trazer aqui para todos nós, e sempre ele estará junto a todos nós aqui. Já é um convite, um acerto, né? Sempre ele estará aqui junto a todos nós, esse companheiro querido. Já, ele disse que já tem um contrato assinado com o SEAP e com o Altivo, hein, gente? Né? Então, agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Nós vamos solicitar aos nossos queridos médios que se posicionem para este momento e que todos nós outros em nossas casas também podemos receber esse passe espiritual, nos ligando à nossa casa, nos ligando a Jesus, aos trabalhadores do Cristo, para que possamos receber esses fluidos medicamentosos neste momento do passe. Querido Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, neste momento, para te pedir como médico, para que possas, através dos trabalhadores do nosso SEAP, que usarão as mãos amorosas dos médios para nos trazerem os fluidos necessários para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Então, agradecemos e pedimos ajuda e a permissão para esse momento do passe. Graças a Deus. Não julgueis para não serem julgados. Que aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus traz aqui a passagem do apedrejamento, que seria, no caso, da mulher adúltera. Kardec traz aqui para a gente no Evangelho. E a gente vê aqui que em nenhum momento Jesus julga o ato daquela mulher. Ele faz o quê? Ele condena o ato da mulher, não é? Mas ele não condena a pessoa humana, que é aquela mulher que está na passagem. E por que Jesus não condena? Jesus é um espírito de grandeza, de uma grandeza para nós assim infinita. Ele poderia julgar? Poderia. Mas se Jesus faz esse julgamento, ele não seria o espírito perfeito que ele é. E nós somos seres humanos ainda com muitas falhas. E nós fazemos o quê? Nós precisamos pensar hoje nas consequências do nosso julgamento.
esses atos equivocados que nós cometemos, aqui no caso o adultério, ele naquele momento em que aquela mulher comete, que todas aquelas pessoas vão, julgam-na, condenam e vão começar aquele ato do apedrejamento, Jesus mostra a cada um deles, só perguntando: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra, e nenhuma pedra foi lançada. E nós precisamos olhar para nós, porque nós somos ainda criaturas cheias de falhas. Se nós julgamos, esse julgamento nosso vai ter consequência. Porque se nós temos falhas, por que julgar o outro? Então, nós precisamos o quê? Combater em nós esses atos do julgamento, nos transformando, combater os nossos atos. Porque, na verdade, os atos errados que nós temos é que nós precisamos parar, pensar e deixar de cometê-los. E que nós possamos assim, porque nós paramos às vezes, pensamos, muitas vezes nós somos um mecanismo usado para que aquele ato aconteça. Num outro momento do Evangelho, nós sabemos que ai de quem for a mão que cometa aquele ato que não é tão bom. Então, nós precisamos parar, refletir muito, muito sobre o julgamento, já que nós ainda somos seres ainda tão cheios de falhas, que nós possamos olhar para nós, ver as nossas fraquezas morais e cada vez mais tentar combatê-las em nós mesmos antes de julgarmos a fraqueza dos nossos irmãos. Que Jesus esteja conosco. Chegou o momento de agradecer. Agradecer a oportunidade que na manhã de hoje tivemos de estudar os teus ensinamentos, Jesus, de receber o conhecimento que ilumina nosso espírito. Agradecer o passe, agradecer a água, agradecer esta casa que se abre a nos acolher. Agradecer a toda a equipe de trabalhadores do nosso SEAP. Agradecer ao nosso muito amado altivo. Agradecer, Jesus, a Ti como mestre, como médico e como irmão maior. Então, em nome de toda a espiritualidade da nossa casa, em Teu nome, Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai e que nos criou por amor e para o amor, é em Teu nome que solicitamos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Para lembrar, como a gente já falou, das caixinhas de bombom que tem lá na livraria para serem compradas, olhadas, pesquisadas. E a mais barata, né, eu garanto a vocês que é o Evangelho, que vai engordar nosso espírito. E o atendimento fraterno, aqueles que necessitarem, eles permanecem sentadinhos, que alguém irá até vocês. Um bom dia a todos.